Olá! Hoje, na nossa aulinha de língua portuguesa, vocês vão pegar o livro Buriti mais Português nas páginas 70, 71, 72 e 73. Hoje nós vamos trabalhar a fábula O Leão e o Rato. Você vai ler uma fábula escrita de forma diferente. Antes de ler, veja se você reconhece essa forma. Olhem lá. Esse texto, na verdade, ele está escrito em forma de poesia. Como que eu sei? Porque esse texto tem estrofe, que são as partes. Olha lá. Esse texto tem versos. E esse texto também tem as rimas. Olha lá. Sede, rede. Então, quando um texto ele tem estrofes, versos, rimas, ele tem o quê? As características de um poema. E o poema é um gênero literário. Então, vamos ouvir a história do Leão e o Rato. O Leão e o Rato. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho entre as patas do leão. Levou um susto, sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Pois é isso que acontece. Pensando em matar a sede, o leão buscava um rio, quando caiu numa rede. O bicho ficou bravo e, embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão? Dá até lucro a virtude. Essa é uma fábula, de Jean de La Fontaine, e essa tradução foi feita por Ferreira Goulart. Nesse textinho aí, nessa fábula, tem várias palavrinhas que vocês talvez não conheçam. Então, qual que é a primeira atividade? Vocês vão circular alguma palavrinha que vocês não conhecerem, tá bom? Vão olhar todo o poeminha e vão circular apenas aquelas que vocês não conhecem. Não precisa ser muitas não, tá? Quais dessas palavras você entendeu? Que palavras você teve curiosidade de conhecer? Qual delas você pode começar a usar a partir de agora? Depois que você pensar em toda essa situação aqui, em todas essas perguntinhas aqui, não precisa responder no caderno, tá? Essa daqui é só para você pensar mesmo. Aqui na primeira sim, que vocês vão circular no texto que vocês não conhecem. Depois, aqui vocês vão pensar quais dessas palavras você entendeu, quais que vocês não entenderam, qual que vocês tiveram curiosidade em conhecer e qual delas, agora que você conhece, você vai passar a usar. Aí, no textinho, no poeminha, eu vou explicar para vocês novamente a parte do que é rima, verso e estrofe. Olhem lá na terceira folhinha. Para compreender o texto, fique sabendo, as fábulas podem ser escritas em formas de poema. Um poema pode ser facilmente reconhecido pela maneira como é organizado. Ele tem, em geral, estes elementos: verso, estrofe e rima.
Verso é cada linha do poema e estrofe são um conjunto de versos. Rima, sons semelhantes no final das palavras. Geralmente aparece no final dos versos. Então, vamos voltar lá no poeminha que eu vou explicar para vocês. Então, olhem lá. Todo texto tem um título. Então, o título é o nome da história. Então, é O Leão e o Rato. Se vocês observarem, esse poeminha, ele é dividido por partes. Olha, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 partes e na outra folha 4, 5, 6 partes. Essas partes, elas são formadas por um conjunto de versos. Versos é cada linha do poema. E estrofe é cada parte. Então, cada parte dessa tem vários versos. Então, vamos contar quantos versos tem o poema? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, esse poema possui 24 versos. Agora, nós vamos contar as estrofes. Uma estrofe, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí fala também que no poema tem rimas. Vamos ver se a gente encontra algumas. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho. Olha lá, buraquinho rimou com ratinho. Entre as patas do leão, levou um susto sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Imaginar rimou com salvar. Pois é isso que acontece, pensando em matar a sede. O leão buscava um rio, quando caiu numa rede. Sede rimou com rede. O bicho ficou bravo e, embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Então, rimou com leão. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão? Dá até lucro à virtude. Ajude rimou com virtude. Nesse poeminha, eu vou ditar algumas palavrinhas. Vocês já circularam aquelas que vocês não conheciam. Agora, nós vamos voltar desde o início do poema. Eu vou ditar algumas palavrinhas e vocês não vão circular, vocês vão grifar. O que é grifar? Passar um tracinho embaixo da palavrinha que eu vou ditar, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira palavrinha. Buraquinho. Ratinho. Leão. Nome. Fome. Matar. Vão. Imaginar. Pudesse. Salvar. Acontece. Sede. Rio. Rede.
bravo, debater-se, então, rede, leão, ajude, mão, virtude. Depois do ditado, vocês vão para a página 72, que nós vamos comentar os exercícios agora. Número 1. Observe a fábula de Esopo na página 60 e a fábula de La Fontaine. Qual delas está em forma de poema? Então, essa que nós lemos agora foi a de La Fontaine. Ela está em forma de poema, então é a de La Fontaine. Número 2. Preencha com Esopo ou com La Fontaine. Na fábula de Esopo, o leão achou graça da ideia de que um simples ratinho pudesse ajudá-lo e o soltou. Na fábula de La Fontaine, o leão devia estar sem fome e por isso não comeu o ratinho. Número 3. Na sua opinião, qual é a melhor justificativa para não comer o ratinho? Explique. Número 4. Quantas estrofes o poema O Leão e o Rato tem? Nós vimos que estrofe é cada parte, que é aquela junção de versos. Então, vamos voltar lá para contar. Vocês vão ter que colocar aqui no número 4. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o poema, ele tem 6 estrofes. Depois, em que estrofe está o ensinamento? Ensinamento é a moral da história. É o que veio passar uma mensagem para o leitor. Então, se a gente pegar lá no poeminha, nós vamos ver que no finalzinho aqui do poema é que passa a mensagem. Olha lá. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão? Dá até lucro a virtude. Então, aqui está o ensinamento. Então, é a 6ª estrofe. A última estrofe. Pode escrever que a última está na última estrofe. Depois, quantos versos o poema tem? Versos, nós vimos que é cada linha do poema. E nós já contamos. Mas vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o poema tem 24 versos. Aí vocês vão escrever aqui. Passando para a última página, vocês vão observar lá no poeminha. Existe, cada estrofe, ela tem uma quantidade de versos. Então, vocês vão ver para poder ligar aqui certinho. Então, vamos voltar lá. Na primeira estrofe, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira estrofe tem 7 versos. Vamos lá ver se tem essa alternativa. Olha lá, primeira estrofe, 7 versos. Agora, vamos ver qual que é a segunda e a terceira estrofe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a segunda e a terceira estrofe tem 4 versos. Olha lá. Segunda e terceira estrofe, 4 versos. Depois, tá perguntando da quarta, quinta e sexta estrofe. Vamos lá ver.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, na quarta, quinta e sexta estrofe, nós temos o quê? 3 versos só cada uma. Número 7. Sublinhe no poema as palavras que rimam. Nós já sublinhamos. As palavrinhas que eu ditei foram as palavrinhas das rimas, tá bom? Assinale o que você pode observar. Todos os versos rimam? Não, não são todos os versos que rimam. Há estrofe sem rima? Há palavras que rimam na mesma estrofe? Sim, tem palavras que rimam na mesma estrofe. Há palavras que rimam em estrofes diferentes? Também. Leia estes versos e preencha os espaços com as rimas que faltam. Então, vocês vão ter que olhar lá no textinho para poder preencher. Pois é isso que acontece pensando em matar a sede. O leão buscava um rio quando caiu numa rede. Aqui nós temos uma estrofe do poema. E dentro dessa estrofe aqui, nós vamos trabalhar tudo. A rima, a estrofe ou o verso. O que é cada coisa. Então, vamos lá. Essa primeira linha aqui, ó lá. Gesto que não foi em vão. É uma linha só que tá marcado. O que é? Quando é uma linha, então nós chamamos de verso. Então, aqui, ó, é o verso. Aqui onde está circulado de azul, ó, imaginar e salvar. Aqui são as rimas, rimas. E essa partezinha do poema vai ser o que? A estrofe. Aí vocês vão escrever aqui dentro. Estrofe, verso e rimas. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Tá? Lá na página 60 do livro, aqui ó, O Leão e o Ratinho, tem uma outra história, né, complementar a essa, só que a que nós vimos agora foi a de La Fontaine. Essa daqui é uma fábula de Esopo. Eu vou contar a história dela para vocês depois compararem. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas de um ratinho, fazia correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo. Quando o ratinho disse: "Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido seus rugidos. "Espere um pouco", disse o ratinho, e, roendo as malhas da rede, libertou o leão. Os fracos também podem ajudar os fortes. Então, aí é a moral da história, né? A diferença desse texto e do outro é que esse está numa forma dissertativa, tá? É uma fábula narrativa, ele está narrando. Agora, enquanto que a outra estava em forma de poesia, tá bom? Forma de poema. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.